diminuir aqui o som, porque eu quero bastante concentração nesse início, para quem vai ver aí o material, para quem vai ver no vídeo. Tem uma frase que eu gosto muito, estava até comentando com uma colega hoje, que é uma frase que eu sempre uso, então a gente vai inclusive colocar ela aqui, provavelmente no Instagram futuramente, com alguma menção sobre material de vendas, que é a seguinte: se você não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Essa é uma máxima que a gente aprendeu com o Gato que Ri, da Alice no País das Maravilhas. Enfim, e por que eu sempre cito, né? Isso é essencial para todo mundo, mas principalmente para quem está trabalhando em vendas, porque vendas só existe com um direcionamento. A gente sempre fala de metas em vendas, né? E aí pro vendedor, porque hoje a gente não está falando de vendas em si. Hoje o assunto é você que é vendedor, você que trabalha no ramo de vendas, né? Qual que é o direcionamento que você tem? Então, se você está iniciando qualquer coisa, como início de carreira ou reinício de carreira, se reinventando, como muitos de nós estamos fazendo, né, nesse período de pandemia, precisa saber para onde vai, né? Eu, por exemplo, quando iniciei minha carreira, eu iniciei em turismo, tá? E eu não tinha a menor ideia para onde eu ia, E me trouxe até aqui, porque, afinal de contas, minha consultoria hoje, né, parte do meu trabalho, né, um dos grandes projetos que eu tenho da minha consultoria hoje de vendas e atendimento, é no ramo imobiliário, é no ramo turístico, né? Só que é turístico / imobiliário, né? Para segmentação de multipropriedade. Mas eu nunca, no passado, planejei chegar nisso daqui. As coisas foram acontecendo. E aí, quando eu soube o que eu queria, tudo fez muito mais sentido para mim, né? Quando eu realmente achei meu propósito, que é agora que eu estou fazendo, que é compartilhar conhecimento, tudo fica mais fácil, porque tudo que eu faço gira em torno disso. Então, né, não tem como atirar para todos os lados. Isso é muito importante, porque quando você tem foco, você consegue mais resultados. Então, é essencial para todo vendedor, seja você começando ou não, mas obviamente para quem está começando é muito melhor já começar com esse pensamento e com essa instrução, de que é legal você saber um pouco para onde você pode rumar, né, para onde você pode ir. E quais são as possibilidades no caminho de venda, né, para você entender? Olha, existem muitas, né? Felizmente, para quem consegue, né, se estruturar e decidir, existem muitas. Infelizmente, para os indecisos, existem muitas, né? O que eu vou fazer com tudo isso? Muito bem. Fala, Pedro. Pedro que está mudando de um pouquinho de rumo agora também, né, Pedro? Então isso vai ajudar você também, cara. Muito bem. E bem-vindo. Obrigado pela participação. Existem muitos caminhos, como eu disse. Eu vou dar os modos gerais para que você pense. Enquanto eu vou falando, o que você tem que pensar? Você tem que pensar nos seus skills, nas suas habilidades, né? No mundo corporativo a gente chama de soft skills e de hard skills. André, o que é isso? Vamos lá. Soft skills, né? São as habilidades relacionadas ao comportamento interpessoal, né? A sua capacidade de lidar com as pessoas, lidar com as situações. Hard skills está ligado a conhecimentos técnicos. A gente está falando de línguas, inglês, espanhol, mandarim, enfim. Conhecimento em Excel, conhecimento em gestão, seja gestão de processos, gestão de pessoas, edição, ferramentas, sistema, tudo que é técnico, né? Tudo que você precisa ali realmente estudar, ganhar conhecimento técnico de processos, principalmente, né? São os hard skills. Muito bem. Enquanto eu vou falando das grandes possibilidades que existem, né? Porque existem ali os conceitos intermediários, mas das grandes possibilidades que existem para você que está aí em vendas, é importante que você vai pensando então nesses dois pontos: soft skills, suas relações interpessoais, e hard skills, que são as técnicas. Por quê? Porque você tem que descobrir se você vai bem nisso, né? Bom, isso provavelmente vai me exigir mais soft, talvez mais hard. Como que eu sou? Quais são as minhas fortalezas? Quais são as minhas fraquezas? É importante você entender isso, tá bom? Então vamos lá, os caminhos que a gente tem. Primeiramente, o executivo de contas. Aquele cara que está ali na linha de frente. Aquela vendedora na linha de frente que a gente chama também muitos de hunter, né? Existe muito desse nome também, que são os vendedores, puros vendedores, né?
que é quem faz a apresentação para o cliente, quem cria necessidade, quem vê como que pode ajudar, né? Quem vai elaborar uma proposta, quem vai fechar um acordo com o cliente, quem vai realmente fechar a venda, né? Esse a gente chama de executivo de conta. Também, um executivo de conta hunter, né? Agora existe um gerente de contas. O gerente de contas a gente também chama de farmer, né? Ou aquele cara que cuida da carteira, ele é um vendedor também. Porque se você já viu, né, o meu material sobre processos de vendas, ou se você conhece algum material sobre processos de vendas, você vê que o pós-vendas faz parte das vendas. E o farmer, o gerente de contas, é um vendedor que vai cuidar das vendas para manter o cliente satisfeito e para manter mais vendas sobre esse cliente, para continuar faturando, né? Manter o faturamento sobre esse cliente. Vendas cruzadas, upgrades, né? Fidelização, isso é super importante. Existe também a área de inside sales ou vendas internas, que pode ser um executivo de contas ou um gerente de contas, ou então é muito utilizado o vendedor que faz aquele primeira abordagem, né? Faz a prospecção e faz a abordagem, cria um excelente primeiro contato ali com a marca, com a empresa, com o produto, mas ele faz o agendamento para que o executivo de contas vá, visite esse cliente. Então, essa é uma possibilidade também, é um assistente, um executivo de vendas ali, tá bom? Existe o gestor, né, de vendas, coordenador, supervisor, gerente, isso é super importante e claro, tem que saber vender, tem que ter uma visão crítica do negócio, tem que fazer gestão de equipes, gestão de processos. Também tem a área de planejamento comercial, inteligência de vendas, é uma parte muito mais analítica, que vai entender o que está acontecendo nos números dos processos, né? Dos números dos acontecimentos ali da equipe de vendas ou dos vendedores especificamente, vai analisar essa informação junto com o que o mercado está pedindo, a demanda do mercado, para ajudar a gestão a tomar as melhores decisões do negócio, né? Também existe uma área de operações. A área de operações é a verdadeira mão na massa de vendas, né? Trabalha com logística, fluxo de trabalho, vai auditar se todo mundo está fazendo as coisas da maneira devida. Então isso é muito legal, tá? Então faz esse desenvolvimento de produto. E também existe a área dentro de operações que é de fato o desenvolvimento de produto. Chama-se de growth, ou crescimento, tá? Então é preciso ter bastante habilidade ali das técnicas cada vez mais atualizadas de vendas, é ser muito estratégico para ver por onde o produto ou serviço pode crescer, né, junto com as estratégias do planejamento, para entregar ao gestor de vendas, né, o que ele deve fazer, quais são as metas que deve colocar para a equipe e o que se precisa no mercado, né, como ter esse crescimento no mercado mediante isso. E por fim, a última área que eu quero colocar aqui é a de treinamento ou de desenvolvimento em vendas, que obviamente é uma área que me fascina bastante, né? Como você passar o conhecimento, né? Então, nesse caso, você vai direcionar a sua carreira a treinar as pessoas. Então, o que mais tem acontecido ultimamente? Tem muita startup, né? Tem muitas empresas digitais, tem muitas empresas também antigas que estão tentando se reinventar. Então, isso demanda muito tempo. E demanda treinamento das pessoas. E agora com a retomada da economia, agora que todo mundo está tentando se ajeitar, agora com as vacinas a economia vai começar a crescer ainda mais, as empresas que estavam demitindo vão ter que contratar agora as pessoas. E aí o processo de treinamento é muito importante. Então isso tende a crescer também, tá? Cada vez mais trabalhando com especialistas que ajudem as empresas no treinamento. Então, entendendo um pouco desses caminhos todos que existem em vendas, você vendedor pode começar a se especializar, pode começar a estudar e começar a entender o que eu quero daqui a alguns anos para mim, por exemplo, tá? Então isso é um passo importante para você que está iniciando em vendas. Hoje eu vi uma postagem muito interessante, né? A postagem dizia, olha, aquele dia, né, super complicado, desafiante, né? Ou de um objetivo que você tinha, chegou. Aquele que você colocou 5 anos atrás. E é isso, né? O tempo passa e a gente chega. Então, o que você quer para daqui 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos? Você pode escolher uma dessas vertentes, tá? E trabalhar para isso. André, mas se eu quiser fazer operações, né? O que meu dia a dia em vendas me ajuda? 100%. Se você está, né, diante do seu cliente e você entende as dificuldades que você tem,
olhando os bastidores e vendo, poxa, não tenho essa informação, né? Não consigo entender essa estrutura. Se o cliente tem essa situação, qual é o fluxo interno para fazer para resolver isso o mais rápido possível? Então, tudo isso vai gerando conhecimento que você vai adquirindo e vai trabalhando em cima e vai estudando em cima para que no momento que você queira entrar na área de operações, você possa ajudar, né, a equipe comercial com estas informações que você foi adquirindo, foi desenvolvendo, foi tendo ideias para que isso acontecesse da melhor forma possível quando você tivesse essa responsabilidade. Então, isso ajuda muito, né? São os caminhos que você pode tomar. Os caminhos de vendas direta, de atendimento ao cliente, ou, claro, aquele, né, que eu já falei aqui é mais administrativo ou mais estratégico, mas se você tiver toda essa prática em campo, que é falando com o cliente, isso vai te ajudar de uma forma incrível a trabalhar essa parte estratégica. Porque só realmente quem já sentiu o calor do campo ali falando com o cliente é que também entende como fazer melhor essas estratégias de vendas. Então não é somente a parte de vendedor mesmo. Mas claro, né, você pode pegar a sua experiência e trabalhar em cima disso. Tá bom? Muito bem. Então relembrando aqui, é importante fazer o quê? Sem desespero, né? Então, como que você consegue definir exatamente o que você quer? Primeiramente, é sem desespero. Você está no lugar onde você tinha que estar, né? Nesse momento. Então, pense nisso principalmente, tá bom? Segundo, é que você não precisa fazer essa decisão agora. Se você está iniciando em vendas, é importante que você saiba quais são as possibilidades que você tem, porque a partir do momento que você começa a trabalhar, começa a prestar atenção, aí sim você começa a definir. Poxa, eu sei que eu tenho esse leque de opções, mas onde eu me encaixo? Calma, trabalha no dia a dia, prestando atenção nisso, que isso vai te ajudar bastante. Tá? Com o tempo é que isso vai acontecer. As decisões elas não devem ser tomadas de uma maneira rápida, de uma maneira imprecisa. Você vai se descobrindo. Agora, para você se descobrir, é importante que você saiba quais são essas opções. Então, por isso que eu tô te dando, tá certo? Agora, todo o tema aqui da nossa live, hoje, é justamente dizer o que fazer de fato, né? Eu sou um vendedor que estou iniciando. Tá legal. Entendi que eu que estou iniciando tenho todas essas opções. Entendi que eu não preciso tomar uma decisão precipitada agora, né? Eu tô comecei esse ano, comecei ano passado a vendas, ou tô querendo reiniciar, né, a minha carreira. Para onde eu vou? Você já entendeu que não precisa ser desesperado para tomar essa decisão, porque é importante que você conheça primeiro as opções que você tem à sua mão, né? Depois, você tem que entender como que você vai desenvolver as suas habilidades, né? As habilidades interpessoais, as habilidades técnicas para chegar nessa situação onde você quer. Então, depois de você tomar essa decisão, né, baseado no que você entende que é o mais forte que você tem, ou que é o que você gosta, aí você começa a desenvolver essas habilidades. Por isso que eu falei, um objetivo de 2, 3 anos, às vezes 5 anos. É legal você ter essa percepção, tá certo? Agora, e hoje? Se essa percepção para daqui 3, 4, 5 anos, e hoje, o que você está começando, né, como vendedor, hoje precisa fazer? Eu vou te dar algumas coisas, algumas dicas, alguns aspectos muito importantes para você saber que são as coisas que você mais tem que dominar a partir de agora, que você mais precisa conhecer a partir de agora, você que está começando em vendas. Começando assim, 1 ano, 2 anos, até 3 anos em vendas, tem gente que não domina, não entende isso, tá? Então, é para você também, tá certo? Bom, a primeira coisa que você precisa saber é o seguinte, né? Reforçando uma ideia que eu falo bastante aqui também. Vender não é dom, vender é uma arte, você aprende, você tem que trabalhar técnicas, estratégias e habilidades comerciais. Se você souber desenvolver esses pontos, você vai ser um excelente vendedor. Então, não é dom, as pessoas não nascem simplesmente sabendo vender, elas desenvolvem essas técnicas, essas habilidades. Basta que você descubra quais são que você precisa desenvolver. Outra coisa é que você tem que saber, você que está iniciando agora, eu não sei por que você está iniciando em vendas, mas é importante que você saiba que isso não deve ser o seu plano B. Se vender é seu plano B, tá enrascado. Vender não é plano B. Tá? Vender é plano P. Como assim P? P de paixão. Você tem que ter paixão em vender, você tem que ter paixão em atender o cliente, você tem que ter paixão em ajudar as pessoas no seu negócio, no negócio delas, para elas prosperarem, tá bom? Então,
Vender é plano P de paixão, não é B, tá? Tem que ser sua principal atividade e atividade ao qual você vai se dedicar muito tempo, porque exige esse tempo. Já que vendas não é dom, já que você precisa aprender, então você precisa dedicar a aprender, tá legal? Importantíssimo. Então, você precisa saber disso, você que está iniciando em vendas. Segundo, ou melhor, terceiro, você não pode ser tímido. Cara, se você vai lidar com pessoas o tempo inteiro, é importante que você perca a timidez, tá? Você precisa ter confiança para conversar com toda e qualquer pessoa. Desde a pessoa, né, no chão de fábrica até o CEO de qualquer empresa multinacional. Você precisa ter ali a ideia, o entendimento que eventualmente você vai conversar com todo tipo de pessoa. Então tem que estar preparado e a preparação vai também de ter a confiança. Não pode ter timidez, tem que encarar. A experiência vai te ajudar, mas tem que encarar esses fatos aí e aprender mesmo, principalmente com a prática, tá bom? Muito bem. Quarto ponto que eu passo para quem está começando em vendas é entender que o propósito dessa profissão, o propósito da área de vendas é ajudar o cliente. Então, tem que prestar atenção. Se tudo que você está fazendo está em direção a ajudar o cliente, em direção a convencê-lo que a sua solução, né, o seu produto ou serviço pode ajudá-lo, continue fazendo. Do contrário, pare. É esse o ponto, tá? Suas atividades diárias em vendas tem que ser em prol de ajudar o cliente e convencê-lo a adquirir a sua solução. Se você está fazendo algo diferente disso, você deve mudar, tá? É só aí que você vai aprender a desenvolver aquelas técnicas as quais eu estava mencionando, tá? Então, não perca tempo. Tem muita gente que perde tempo. Tem gente que perde tempo falando com um colega, reclamando da meta, entendendo o que que acontece no outro departamento e porque o marketing fica fazendo as coisas que não deveria. Esquece, tá? Você não tem o menor controle sobre isso. Você tem no máximo uma certa influência, mas sobre o que você tem controle é sobre o que você pode fazer, desenvolvimento das suas habilidades técnicas e a sua interação com o cliente. Então pense muito nisso, porque é aí que você tem a sua fonte de renda, é isso que você tem a sua fonte de trabalho, é nisso que você precisa pensar, tá certo? Outro ponto é saber que o não é parte do seu dia a dia. Cara, tem gente que desiste de vender no primeiro não. Tá bom, não foi no primeiro, foi no segundo. Cara, vai acontecer milhares de... Se você trabalha uma década em vendas, se você realmente prospecta todos os dias, são milhares de não que você vai receber, tá? Muitas vezes não são nem um não, é simplesmente o cliente te ignorar, tá? Aprenda com isso, mas aprenda também que o não faz parte do dia a dia, tá bom? Outro ponto é saber emocionar o cliente. O que eu quero dizer com isso? As decisões, elas são tomadas pela emoção, não pela razão. Nós Voltamos, muito bem. O ponto que eu estava colocando aqui é que nós, seres humanos, tomamos as nossas decisões pela emoção. O que a gente faz é racionalizar essa decisão para então poder criar um motivo realmente para ação, que é o de comprar, tá? Nesse caso aí, tá bom? Então, o quanto antes você aprender a emocionar o seu cliente, quanto antes você souber trabalhar os gatilhos que emocionam o seu cliente, que criam realmente essa necessidade, essa urgência, que seja por comprar a sua solução, melhor. Então, se eu tivesse que falar, cara, a primeira coisa que você tem que estudar é como emocionar o seu cliente. É como saber contar histórias para o seu cliente, tá? É como trabalhar a imaginação do seu cliente, a projeção futura do seu cliente com a sua solução e sem a sua solução, que isso também faz parte. Então, tudo isso é indispensável. Então, a primeira coisa que eu digo para você estudar é como emocionar o cliente. Porque esse é um passo importantíssimo para você poder convencê-lo, né, daquilo que você quer convencê-lo. Persuadi-lo, né, melhor dizendo. Tá certo? Muito bem. E aí, como eu falei que isso é a primeira coisa que você tem que estudar, eu já vou ligar o ponto aqui, tá? Você tem que estudar muito, tá? Tem que estudar e tem que ser curioso, tá? Tem que investigar o seu cliente, tem que saber trabalhar o produto, não importa o que você vende, tá? Tem que perguntar sobre o produto, tem que perguntar sobre o serviço, tem que ir com a pessoa que presta o serviço de fato direto, né?
e falar, olha, como é que você faz isso, como é que você faz aquilo, como que o cliente te pede, como que ele reage, né? Quais são os principais problemas do dia a dia. Você tem que saber tudo que acontece em torno daquilo que você faz. Você tem que dominar o seu mercado, você tem que dominar os seus clientes, você tem que dominar os seus concorrentes, você tem que dominar o seu produto, o seu serviço e, claro, você tem que dominar a sua carreira, saber para onde você vai chegar, porque tudo isso vai direcionar onde você quer chegar, tá? E, claro, a todo momento aprendendo técnicas e desenvolvimento técnicas que vão te ajudar com vendas, tá bom? E uma das técnicas que você precisa ter é de organização. Você precisa ser uma pessoa organizada. É difícil encontrar vendedores organizados, eu sei, tá? Não faz parte da personalidade da maioria dos vendedores a organização, mas vai por mim. Os vendedores que eu conheço, que são os mais organizados, os que melhor se planejam, são os que têm mais resultado. Então é legal você ser organizado e, claro, ser disciplinado para aplicar, né, aquilo que você organizou. Isso eu sempre digo, tá? Porque você só vai saber, dentro das suas métricas, dentro dos seus números, o que está funcionando e o que não está funcionando, se você realmente aplicar. Olha, eu preciso fazer tal coisa todos os dias. Prospecção, atendimento, telefonemas, etc. Você coloca isso. Então faça e vai lá no final e meça, que é um outro ponto. No início da sua carreira, no meio ou no final da sua carreira, esteja medindo todas as suas ações. O que você faz, qual o resultado que isso gera para você em vendas. Se é o resultado que você considera satisfatório, continue. Se é o resultado que você considera abaixo do que você queria, mude o formato que você está fazendo. Isso você vai aprendendo sempre, tá? Então vai fazendo testes, vai fazendo, vai aplicando suas intenções para os seus clientes e vai vendo que funciona, tá? Tudo bem? Então, acompanhar os seus números, saber as suas métricas pessoais é um ponto que você precisa saber desde o começo. Porque senão vai passar um mês, 2 meses, 1 ano e você está perdido, tá? Você entendendo o que você precisa fazer dos seus números no dia a dia como vendedor, ajuda você como vendedor, inclusive, a receber o melhor feedback do seu chefe, porque no começo da sua carreira você vai ter muito feedback. Muita gente vai te criticar, vai te direcionar e vai dizendo que você normalmente está fazendo errado, e ok. Só que é importante você absorver isso de uma forma que você entenda. Então traduza muitas das coisas que as pessoas te falam em números. Por que você acha que alguém está falando para você fazer uma coisa diferente? Quais são os resultados que isso que ela está fazendo, falando para você mudar, estão te trazendo hoje? Então você entendendo isso ajuda muito, tá bom? E claro, né? Como eu falei para você, entender suas fortalezas. Como eu falei para você, desenvolver as suas técnicas. Né? Como eu falei para você aí, entender as habilidades que você tem. Estudar praticamente todos os dias. Né? Adquirir conhecimento. Eu falei para você também entender do não. Né? Como você trabalha o não, como você reage, como você lida com o não, ou seja, com as objeções que você tem no dia a dia, como você desenvolve essa confiança. E eu falo muito disso, né? Quem me acompanha mais tempo sabe que eu falo sobre você adquirir uma metodologia, uma mentalidade, né? De que você tem que acreditar que você já tem o sim. Esqueça o fato do não eu já tenho, né? Entenda que o sim você já tem. Se você aplicar tudo direito, você vai estar muito mais próximo de fechar uma venda. Então, por isso também, se você está começando a sua carreira, o que você tem que fazer? Claro, me seguir nas redes sociais, me seguir no YouTube, né? Ver o material que eu estou colocando para você aí no Telegram, porque é um pouco todos os dias. Eu também falo sempre do poder do pouco todos os dias. Então, faça um pouco, escuta um áudio meu pela manhã, né? Acompanhe aqui o material que você vai ver que pouco a pouco você vai ajudando, você vai tendo insights, você vai vendo o que você precisa despertar e desenvolver todos os dias. Então, tá aí uma dica também, óbvio que eu ia passar isso, que você que está iniciando na carreira de vendas precisa fazer, que é seguir o meu material. Inclusive, para você entender melhor o processo de vendas, tem um e-book meu para você clicar lá no link do meu perfil e baixar o e-book, tá? Para você entender melhor o processo de vendas. E se tiver qualquer dúvida, também, isso é super importante em todos os momentos, mas para quem está iniciando nessa carreira também, né? Tirar as suas dúvidas. Encontre alguém que possa ajudar você. Claro que eu estou falando de mim porque eu quero te ajudar. Esse é o meu propósito, eu já coloquei isso para todo mundo. Eu quero te ajudar, então se você tiver dúvidas, faça perguntas diretamente para mim. André, mas eu não quero que você coloque no stories, eu quero que você me responda diretamente, né, na mensagem, porque eu quero mais detalhes. Não tem problema, a gente faz isso, me avisa.
A gente pode conversar. Mas independente de quem seja, encontre uma mentoria, encontre um mentor, encontre um vendedor mais experiente, ou gruda no seu chefe, tá? Cara, tô começando agora, você sabe, né? Você tá postando em mim, a gente conversou sobre isso na minha entrevista de emprego. Agora vamos lá, cara. Quero grudar, quero aprender tudo com você. Então sempre também vai atrás de alguém mais experiente. Por quê? Porque essa pessoa mais experiente já passou por muitos problemas, já tirou muitas dúvidas, já errou bastante e ela pode acelerar o seu processo de aprendizagem, porque você não precisa cometer os mesmos erros, ou você pode até cometer os mesmos erros, mas está mais preparado, tá? Do que, por exemplo, eu que estive no começo da minha carreira. Com pouquíssimo apoio, você pode estar muito mais preparado, porque hoje você tem acesso a muito mais informação, inclusive informação, como eu falei, que eu posso te dar com o maior prazer, tá bom? Então, resumindo, que eu trouxe na live, você tem que ter esses conhecimentos, né? Essa lista que eu te passei, né? De entender que você pode aprender a vender, que não é um dom, né? Que você tem que aceitar o não, que vendas tem que ser o seu plano A, né? Ou como eu disse, o plano P, que é colocar muita paixão no que você faz, saber que o não é parte do seu dia a dia, estudar, ser bastante curioso, desenvolver as técnicas, ser disciplinado, organizado, tudo isso, mas sempre pensando aonde você quer chegar. Então, iniciando a sua carreira, coloque um plano para você, coloque uma meta de 3, 4, 5 anos, porque vai ajudar muito os seus direcionamentos de agora e vai ajudar muito você a sair na segunda-feira de manhã da cama e ir trabalhar também, né? Poxa vida, né? Por que eu tenho que levantar? Por que eu tenho que vender? Ah, lembrei, porque daqui 2 anos, 3, 4, 5 anos eu quero chegar naquele lugar e falar com esse cliente hoje vai me ajudar a aprender alguma coisa e a chegar nesse momento, tá? Onde você está aí planejando, tá bom? Legal? Então, esses são os principais pontos que eu tinha para passar para você. Como sempre, a live bastante direta, com informações bastante práticas para você pegar isso e levar no seu dia a dia. Se você teve algum insight, por favor, comenta. Se você tem alguma dúvida, por favor, comenta. Se você tem crítica, por favor, comenta, porque é uma felicidade enorme estar passando essa informação para você, principalmente para você que está iniciando a sua carreira e precisa buscar um direcionamento aí. Legal? Certo? Muito obrigado para todo mundo que está vendo, que viu esse vídeo. Acompanhe aqui, né, nos canais. Muito obrigado pela participação de todos. Um abraço, boa noite, boa quarta-feira ou bom final de quarta-feira. Até mais.